disse, chegou um certo tempo que na minha cabeça eu não tinha um desejo de ser mãe, tinha um medo em mim. Confesso que tinha um medo em mim. E os anos foram se passando, e eu não conhecia ainda o Senhor, né? E quando eu passei a caminhar na casa de Deus, aí a palavra veio a mim sobre a árvore cortada, né? Louvado seja Deus. Aquela palavra, ela bradou no meu coração. E desde então eu comecei a pedir perdão a Deus por aquelas palavras que eu dizia, que não queria ser mãe, né? Mas quando foi um dia, sem eu saber, eu estava grávida. Foi no mesmo dia que eu estava perdendo. Louvado seja Deus. E naquele dia, as lágrimas correram no meu rosto. E eu pensei assim, esse foi o preço que eu paguei por negar tanto. E no dia que veio, foi a vontade do Senhor. Mas entreguei mais uma vez a mão do Senhor, né? E com isso, irmão, eu fiquei com uma sequela que o médico falou assim, você não vai ser mãe mais. E aquilo me abateu mais uma vez por ouvir isso, né? E não ter o desejo, assim, mais de ser mãe. Vinha na minha cabeça novamente. Mas eu fiquei crendo, mesmo assim, com o pensamento vinha, depois eu voltava atrás. Mas entreguei uma vez ao Senhor, né? E disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. E quando foi um dia, irmão, eu descobri que estava grávida. Mas em meio a isso, o médico disse assim, porque eu sangrava direto, né? Essa minha primeira perda. E ele disse que ia ter essa dificuldade na minha vida se eu fosse ser mãe, né? Que eu ia passar por esses momentos de sangrar e talvez eu não segurasse. Aí eu disse, mas eu creio no Senhor, que vai dar tudo certo. Irmão, eu tive que esconder a minha gravidez. De todos. Porque eu não podia me estressar com nada. Então eu escondi de pessoas que não queriam ver minha vitória. Porque além desse presente maravilhoso que Deus me deu, mas ainda tinha gente que não queria ver a minha vitória. Então eu escondi minha gravidez. E só souberam que eu era mãe quando eu vi aquela foto. Eu dando a luz. Aleluia. E mais uma vez Deus me coloca em prova naquele hospital. Meu filho nasce. Para honra e glória do Senhor. E eu olhava assim para minha irmã e dizia assim, Samara, porque o meu filho só dorme, eu vejo os outros menininhos chorando, pedindo para comer, né? Aquele desespero, e o meu só dormia. Aí ela dizia, não mulher, isso é normal. Aí eu dizia, mulher, não acho que isso é normal não. Ela disse, não, porque depois ela acorda. E nada. Aí o médico dizia assim, molha ele, pega um lencinho, molha ele não acordava. Continuava dormindo. Ele não acordava de nenhuma maneira. A enfermeira foi olhar, dava banho nele e ele continuava dormindo. E com isso, igreja, a glicose do meu filho foi só abaixando. Só abaixando, foi perdendo peso. E ele chegou a pesar 1,9 kg, o meu filho. É Samuel hoje, né? Para honra e glória do Senhor. Deus chegou com providência através de oração, que eu nem sabia. Que ela escondeu isso tudo em mim, porque o meu parto foi cesariana, né? Aí ela escondeu de mim que o médico disse que ia colocar ele nos aparelhos porque ele não se alimentava, né? E não tinha como ele ter alta da lei se ele não se alimentasse. E eu já fazia 7 dias que estava ali, já tinha ganhado alta e meu filho permanecia naquele lugar. E eu comecei a me lamentar por ver naquela situação de ver tantas mães de mamar seu filho e eu não. Com tanto leite. Tinha tanta mulher que não tinha leite, eu tinha com tanto leite, meu Deus. E meu filho só dorme. Aí minha irmã levantou esse propósito em oração pela vida do meu filho, né? Samuel. E através dessa oração, que isso já fazia o quê? No 6º dia, que Deus é maravilhoso, né? No 6º dia, mas no 7º, ele chegou com a divina providência. E no 7º dia, igreja, para vocês se alegrar, foi a coisa mais linda que eu já vi. Poder ver meu filho de olhos abertos e um desespero tão grande para comer, sabe? Foi uma alegria imensa de ver aquela cena. Ele pegou assim no meu peito, aquele desespero.
queria minha vitória. Ele não queria. E com isso o nome do meu filho é Samuel por causa da história de Ana. Porque eu carregava ele no meu ventre e ficava lembrando daquela história. Eu dizia, o nome do meu filho vai ser Samuel. E eu ainda vou contar a vitória. Um dia Deus vai me dar a oportunidade de eu contar a vitória. Porque às vezes tem alguém que quer ouvir isso. Às vezes tem alguém que quer ser mãe, quer desistir, acha que não vai ser. Não, porque o médico falou. Gente, lembre que foi um homem. Lembre que foi da boca de um homem. Mas se Deus prometeu algo a você, se Ele falou assim, ei, tu vai gerar nesta noite, creia que você vai voltar a gerar. Aleluia, louvado seja Deus. Não é à toa que está aqui eu contando meu testemunho hoje. E meu filho com saúde, louvado seja Deus. Acordou para a honra e glória do Senhor. A pediatra passou lá, tirou a glicose dele, estava boa. Eu digo, meu Deus, quantas vezes ela passou por aqui, meu Deus. E eu só via meu filho desfalecendo. Eu só via meu filho desfalecendo. E aquilo ali, triste, me escondendo de mim. Aleluia. Louvado seja Deus. E em meio a isso, né, que o meu parto não foi fácil, louvado seja Deus. Eu tive essa sequela, eu me batia, e minha irmã guardava tudo isso, né? Deu uma depressão pós-parto em mim. Começo de eclâmpsia, porque a minha pressão ela só subia. Eu saí daqui, do hospital daqui, fui para Ceramirim, de Ceramirim para Natal. Quando cheguei lá, fui para outro hospital em Natal. Eu digo, menina, eu vou passear, Jesus. Aí fui para lá, quando cheguei, não é aqui que ela vai ficar, porque a pressão dela tá para lá, já estava mais de 18, ele nem queria dizer mais com quanto estava a minha pressão. E quando eu cheguei lá no João Lourenço 5, eu disse, não, entre, deixa ela aí. É aqui que ela vai ficar. Aleluia. E se eu sair no domingo, igreja, meu filho ele só vem nascer na terça-feira. E minha bolsa já tinha estourado. Eu liguei, meu filho, ele vai morrer aqui, dentro de mim. Eu não senti um pingo de dor. E ninguém ligava para mim naquele lugar. E eu sozinha, porque era Covid, ninguém podia ir comigo. Meu primeiro filho, eu lá, eu digo, meu Deus, como é que pode? Minha pressão nas alturas, não tem ninguém aqui comigo. Aí o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que as pessoas que estavam lá eram que me ajudavam. Glória a Deus. É que ia chamar um enfermeiro, é que ia mandar olhar minha pressão. E assim eu comecei a tomar o medicamento. E eu disse, eu não aguento mais, estou estagiada de dor, Senhor. Chega aqui. Deus enviou um homem. E esse homem olhou assim para mim e disse assim, você não está suportando a dor não? Eu disse, eu não aguento mais. Eu estou estagiada. Porque o interessante é que eu tomei remédio para dor e não sentia, menino. Não sentia nada. Esses 3 dias eu não sentia nada. Mas Deus disse assim, eu vou começar a preparar agora. Eu vou começar a preparar agora. E eu comecei a sentir dor. No terceiro dia, aleluia, para a honra e glória do Senhor. No terceiro dia, eu comecei a sentir a dor. E aquele homem disse assim, espera aí, que eu vou marcar a sua cirurgia agora. Quando ele saiu, os médicos já vieram. Eu não fui arrumada não. Os médicos já vieram com a cadeira de roda. Já me levaram para a sala de cirurgia e me arrumaram lá. E eu ficava olhando aqueles aparelhos. Eu dizia, Jesus, senti uma ânsia de vômito. Eu queria vomitar naquela sala de cirurgia. E vendo aqueles aparelhos apitando minha pressão. E eu comecei a sentir essa agonia. Aí ela disse, não é sua pressão não, nem você que é. E eu, igreja, quando eu fiquei com as mãos abertas, porque a gente fica assim, né? Eu só lembrava de Jesus. Eu dizia, Jesus, segura aqui na minha mão, Pai. Não me solta não. Porque não tem ninguém comigo, mas o Senhor que é o maior está comigo. O médico do médico está comigo, Senhor. Ai, aleluia, Senhor. Louvado seja Deus, Senhor. Não me abandona. E ele ficou ali comigo, igreja. E para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Aleluia. E hoje eu tenho meu filho, uma bênção. Mas continue orando, Senhor, para que ele venha estar aqui no conjuntinho da criança. Louvado seja Deus. Mas desde já eu sou mais do que grata ao Senhor pelo milagre que Ele fez na minha vida e no meu filho.